Município quadruplica a oferta de Implanon para mulheres. De acordo com dados da última pesquisa nacional de saúde realizada em 2019, com mulheres brasileiras entre 15 e 49 anos sexualmente ativas, 19,5%, cerca de 8,1 milhões de mulheres, não utilizavam nenhum método contraceptivo. Preocupado com a saúde do público feminino e em oferecer alternativas seguras de planejamento reprodutivo, a Secretaria de Saúde vem desde 2023 oferecendo o Implanon, método contraceptivo de longa duração, de forma gratuita e com o acompanhamento humanizado às mulheres da rede pública de saúde. Olha, começou com uma iniciativa de uma relação com o deputado Tiago Duarte, através do Instituto do Diederich de São Sebastião do Caí, que fez um projeto social muito interessante. Então ele veio com esse intuito, nós ganhamos uma quantidade, focamos um público-alvo, crianças, jovens vulneráveis, enfim, adolescentes. E isso começou a tomar um corpo, a gente foi treinando, e com o passar desse tempo, né, foi em 2022, né, com o passar desse tempo a gente foi introduzindo e vendo a vantagem desse trabalho, a segurança. Então a gente hoje tem as nossas equipes treinadas, nossos enfermeiros estão treinados para implantar, para instruir, e é um método anticonceptivo de 3 anos, então ele é ultramoderno. Tem algumas situações pequenas, mas na grande maioria funciona muito bem. Então a gente focou como um investimento para essa população e estamos gradualmente ampliando o número de usuários, né? Então, num planejamento, e estamos muito felizes com esses resultados. O método é indicado para mulheres que desejam contracepção de longo prazo, sem precisar que lembrem diariamente, e também é utilizado por mulheres que não podem usar estrogênio. Como o secretário falou, nós iniciamos em 2022, de fato em 2023, né, com a colocação dos primeiros implanons através dessa portaria que o secretário falou, né, de São Sebastião do Caí, e após isso, após os 30 implantes iniciais que nós recebemos, o município começou a adquirir esse implante com recurso próprio, né, justamente pensando nesse investimento para a redução de gestações não planejadas, né, ou indesejadas. Hoje, então, o implante, nós temos alguns critérios específicos para colocar em algumas mulheres, né, então, assim, são vários critérios, né, mas dentre eles os principais, adolescentes de 14, a partir dos 14 anos, que foi um grande avanço, né? Logo que nós iniciamos, nós não tínhamos essa regulamentação para poder aplicar em adolescentes, porque a bula do método permitia apenas a partir dos 18 anos, mas então com pesquisa, né, e tudo mais, nós em 2024 começamos a colocar nas adolescentes, então é super importante até para a gente diminuir os nossos índices de gravidez na adolescência, né? Mulheres em situação assim de vulnerabilidade social ou psicossocial, que sejam acompanhadas por qualquer serviço de assistência social, seja o CRAM, o CRES, as nossas assistentes do município, também usuárias com alguma deficiência intelectual, então do CAPS, da APAE, então são vários grupos prioritários nesse momento que nós conseguimos abranger, e agora com essa aquisição de mais unidades, a gente está ampliando um pouco mais assim para pacientes multíparas que têm 3 filhos ou mais e não se adequam a outro método, para a população transgênero, né? Então foi ampliado bastante, a gente vê um grande ganho, né, com tudo isso. Em Gramado, em 2023, 30 mulheres receberam um implante do Implanon. Em 2024, 53. E neste ano, o número de mulheres que vem aderindo a esse tipo de contracepção vem aumentando consideravelmente. De janeiro a julho, 66 já fizeram o implante subdérmico. Nesta quinta-feira, 5 mulheres estiveram realizando o procedimento no posto de saúde. É um bastão, assim, deste tamanho, mais ou menos uns 5 centímetros, acredito eu, que ele é implantado no braço, tá? Ele fica nessa região aqui, e ele é subcutâneo, numa camada superficial da pele. Então, até o mês de junho, quem estava fazendo exclusivamente os implantes, né, colocando os implanons, era o Dr. Fernando, e agora em junho nós recebemos uma capacitação, né, da equipe de Florianópolis e de São Paulo
para os enfermeiros. Então, é regulamentado pelo Corém que o enfermeiro coloque. Então, nós treinamos os nossos enfermeiros da atenção primária e os enfermeiros, então, agora têm essa capacitação para poder implantar e também para retirar. O implante, ele dura 3 anos. Hoje, ele é o método mais eficaz que existe no mercado. Então, a taxa de falha, né, que a gente sabe que nenhum método é 100% seguro, ele é 0,05. Então, ele é até mais eficaz do que a vasectomia, do que a laqueadura, né? Então, é um método, assim, que a gente vê que é muito efetivo. Ele dura 3 anos, então... Em geral, algumas contraindicações existem, né? Então, assim, pacientes que têm, por exemplo, enxaqueca ou cefaleia com muita frequência, alguns casos de sangramento aumentado. Então, tem alguns critérios clínicos que a nossa equipe faz toda uma avaliação inicial, faz uma conversa com a paciente, explica tudo e avalia para ver se, de fato, aquele método é o melhor para ela. Então, a gente sempre fala que para qualquer método contraceptivo é sempre uma conversa, uma decisão conjunta da equipe com a paciente, né? Então tem que ver qual é o melhor método que se adapta para aquele indivíduo, para aquela família. Essa implantação, existe um corte, é feita anestesia, fica alguma cicatriz, tem que ser feito um repouso, como é que ela acontece? É muito tranquila a colocação, assim como a retirada, né? Mas a colocação, o Implanon, ele já vem com um dispositivo de aplicação. Então, para a paciente não sentir nenhum desconforto, a gente faz uma anestesia local, né, com seringa e agulha de anestesia. Então, o que as pacientes costumam mais sentir é a picada da anestesia, que pode arder um pouquinho a anestesia, e a colocação, então, é totalmente indolor. É com um aplicador que já vem um dispositivo do próprio Implanon, que ele, então, coloca o Implanon, é feita uma pequena incisão com o próprio aplicador, e fica o Implanon, então, abaixo da pele. Para retirar, também a gente faz anestesia local e é feito uma pequena incisão com uma laminazinha de bisturi muito pequena, que é indolor também, porque está anestesiado, para retirarmos, né? Tanto na colocação como na retirada não é necessário repouso, a gente só deixa um curativo fechado, como, querendo ou não, é uma picadinha ali, fica uma possível porta de entrada. Então a gente só deixa um curativo e a paciente pode seguir com as suas atividades normais no decorrer do dia. Bem tranquilo, então, para quem quer essa proteção com mais eficácia. E a gente sabe que agora tem uma portaria do Ministério da Saúde. O que mudou com essa portaria em relação a esse tipo de contraceptivo? Ai, ótima pergunta, Laura. É importante frisar que essa portaria ela saiu agora, bem recente, né? Mas Gramado sempre de olho em busca, né, de melhorar os processos, né, de melhorar os índices de gravidez na adolescência, de gestações não planejadas. Já incorporou o Implanon no SUS, financiado pelo município, desde 2022, início de 2023. Mas agora, com essa regulamentação do SUS, o Implanon ele foi incorporado como um método de planejamento reprodutivo pelo SUS. Já saiu as portarias, todas as orientações de como vai funcionar e acredito que em breve a gente vai receber, assim como a gente recebe, por exemplo, o DIU, assim como a gente tem a vasectomia, a laqueadura, as pílulas anticoncepcionais, né, os injetáveis, a gente vai começar a receber pelo SUS. Então a expectativa é que no momento que o Ministério começar a disponibilizar para nós, a gente possa abrir para o público em geral. A Secretaria de Saúde de Gramado coloca para mais esclarecimentos sobre o Implanon, bem como os critérios para inclusão no programa, o usuário deve buscar a unidade de saúde de referência do seu bairro. Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem.